sabe? Perfeito. E quando tu fala, quando a gente vem de outro universo, o que que é isso? Porque eu já ouvi falar sobre essa questão de que às vezes não, né, então, não sei como é que eu posso pronunciar isso, Tá. mas que às vezes a gente vem de outro universo pra cá. O que que seria isso? Porque tu fala que a gente é infinito, mas Sim. o que que é essa questão da gente vir de algum lugar? Da onde que a gente tá vindo? Por que que a gente veio? Por que que tem esse véu Aham, do do esquecimento? esquecimento. Então, aí tem muitas, né, pontos de vista sobre, né, sobre tudo isso, né. Então, no meu interessante ponto de vista, a gente escolhe vir aqui para cumprir uma missão, né. E da onde a gente vem? A gente vem de algo maior, né, a vida vem de algo maior, né, enfim, de algo muito grandioso. Da onde a gente vem, talvez a gente nem nunca tenha vindo, né, nunca tinha vi nunca viveu nessa terra ainda, né, talvez a gente venha de outro planeta até, sabe. Então, mas quando a gente vem nessa terra, vive aqui, a gente roda aí, vai repetindo as mesmas coisas, o universo vai trazendo pessoas, circunstâncias, situações para você mudar, né, e você não muda, não escolhe, quer ficar ali adormecido, você volta. Volta para onde? Porque a gente é energia, só fica o corpo, mas a gente continua na mesma frequência, né, energética, porque, tipo assim, é o corpo, que é uma energia condensada, fica. Mas a gente é energia, a gente tá onde? A gente tá nesse universo, entende? E tudo é a lei hermética, tudo que tá dentro tá fora, né. Então, tipo assim, não existe separação em nada. A gente tá onde? Tá aí, tá nesse universo. Sim. E o Henrique já tocou nesse assunto de seres, né, que a Tá. gente às vezes pode ter contato com esses seres, alguns que são até Jesus, Buda, Sim. também tem algumas questões de extraterrestre, que aí quando o pessoal fala extraterrestre, normalmente sempre vão ligar a aliens, né, mas às vezes a Tá. gente tem que separar algumas coisinhas, né. Aham. Separar que existe alguns seres que não necessariamente são aliens. Sim. O que que seriam esses seres e por que que eles estão aqui para nos ajudar ou às vezes alguns talvez para nos atrapalhar, não sei? São todos com energia boa? O que que acontece? Então, né, os que eu tenho contato, assim, são todos com energia boa, né. É, Eh, Como é que eu posso falar pra você de experiências, assim, legal. né. Eles estão numa dimensão, são várias dimensões aqui, enfim, infinitas dimensões. A gente está na 3D, tá indo para a quarta, já a gente está numa energia de uma nova era. E da quinta dimensão, daí tem esses seres já mais evoluídos, sexta, Jesus, mestres ascensionados, e tem, né, vamos dizer, essa legião desses seres intergalácticos, que são, né, os extraterrestres. E eu já vi a olho nu a nave, lá no nosso espaço, a olho nu mesmo, assim, eu olhei, assim, estava fechando o portão, eu olhei, tinha uma nave lá, e eu: "Uau!", só que daí eu fui pegar o celular para bater a foto, daí me perdi. Mas já entrei em naves, inclusive em experiências com ayahuasca, já entrei nas naves, já tive conexão com esses seres, e é energia de amor. Sabe, é uma vibração elevada que o nosso corpo aqui, a gente não consegue suportar a energia deles. Quando eles se conectam com a nossa frequência, nosso corpo treme, nosso corpo vibra, porque é uma energia de alta vibração. Então, existe dessas dimensões, que são da quinta para cima, né, que são energias de amor. E Sim. eles estão para ajudar o planeta. E como é que se tu puder contar, eu sei que existe muito estigma, assim, muito, às vezes, preconceito ou tipo: "Ah, aquela pessoa não tá falando a verdade", mas eu adoraria entender como é que foi o teu processo de entrar numa nave, através da Sim, ayahuasca, né. sim. Tu poderia contar pra gente? Sim, na verdade, né, eu não tenho nenhum ponto de vista sobre isso que os outros vão julgar, Que bom. porque é tipo assim, não sou melhor que ninguém, né, e a gente tá todos estamos aqui para evoluir, senão a gente não estaria aqui, já estaria em outro universo, lá em outra dimensão. Mas foi numa vivência com ayahuasca, e eu estava em estado, né, tipo assim, quando a gente toma ayahuasca, que a gente se entrega para a medicina da ayahuasca, a gente abandona esse corpo, a gente não é esse corpo, né, a gente está nesse corpo, né.
Então, né, a minha essência, a minha energia entrou em contato com esses seres, onde eu entrei nessa nave. Era tudo muito tecnológico, muito com energia, as cores assim muito coloridas, muito coloridas. E é tipo, como é que eu vou falar? As falas são umas falas que a gente não entende, né? É uma frequência, sabe? Uns zunidos. É assim uma frequência bem estridente, assim, que que isso me chamou bastante atenção, né? E eles falaram que sim, que eles estão aqui para ajudar o nosso planeta para essa mudança para a nova era. E, enfim, foi um acesso real, assim, porque né, o professor Silvio fala muito nisso, assim, não tem como você criar algo que a tua mente não conhece, que não existe. Então foi muito real para mim essa informação que veio, essa mensagem, e quando eu voltei para o meu corpo, nossa, a sensação, assim, o meu corpo vibrava demais, assim, porque é uma frequência muito elevada. E eu tava junto comigo minha irmã e minha amiga Gilda também, que elas sabiam que eu tava indo para a nave, né? Elas ficaram ali comigo, do meu lado, mas a experiência foi maravilhosa. Elas sabiam que tu estava indo Sim, eu também? falei, Ah, tá, tu falou falei para elas. e o que que por que que esses seres querem nos ajudar? Eles são pura Pra luz, puro amor, Sim, mas pura luz, por amor, para mudar o planeta, porque, ó, né, aqui o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. tá. Tem muita coisa ruim no nosso planeta, brigas, vícios, drogas, e eles veem que eles querem ajudar para que a gente evolua, para que a gente não fique preso nisso, né, para que a gente consiga liberar, né, se libertar de tudo isso que a gente está vivendo, Uhum. né? Que a gente está cada vez mais dentro da Matrix e cada vez mais engolindo a gente, né? Então, é, eles querem o quê? Que a gente expanda, que a gente se conecte, que a gente acredite e faça movimentos para melhoria, sabe? Levar a voz do bem, como você faz, porque isso é o que vai mudar o mundo. Não tem outra frequência, e a frequência que vai mudar o mundo é o amor. É o amor. É o amor, não tem como. É. Assim, eu queria tocar no assunto, eu e o Henrique, né? Eu tô Aham, falando do Henrique porque a Leia é a mãe do Henrique. E sim. foi o participante de número 17 aqui do episódio. Se tu quiser conhecer, tá aqui na descrição do vídeo o link do vídeo, né, no caso. Ou também tá no canal, se eu esquecer de pôr. Mas ele tocou muito no assunto da parte da ayahuasca. Sim. E eu acho que ele já falou pra ti, eu ainda não consagrei, mas eu tô louco pra consagrar, eu quero Bora. experienciar isso. Ah, sim. Mas eu tô com várias desculpas na cabeça que eu identifiquei que é desculpa sim. Desculpa. É. E medos também, talvez. Uhum. Mas pra ti, as experiências da ayahuasca, o que mudaram na tua percepção de vida? Então, eu sempre tive curiosidade, como você, eu tinha muito medo. E de onde consagrar essa medicina, né? Eu Também? pesquisava, eu já era uma buscadora, assim, e eu tinha um desejo ardente, assim, de me conectar. Porque eu sabia que a minha alma já sabia da ayahuasca, sabe? É um chamado de verdade. E daí eu fiquei sabendo, através de um amigo nosso, que ia ter lá em Garopaba, com os índios. E daí, o meu marido, na verdade, que ele disse: Ó, Leia, tem ayahuasca lá, eu acho que é seguro, porque é direto da fonte e tal. E eu disse: eu vou. Foi eu, minha irmã e a minha enteada. E o lugar não era um lugar assim, era dentro de uma casa, né? E os índios é totalmente diferente, né? A Ah, Leia é uma mãe, assim, amorosa para servir sim. ayahuasca. Lá eles não falaram nada que podia acontecer, sabe? Simplesmente chamaram-os de primeira vez, fizeram um rezo, e a gente tomou aquela medicina. Eu tinha lido alguma coisa, mas não li muito, porque eu disse: não quero ficar com ponto de vista sobre nada. E eu tomei aquela medicina, e daí a força bateu. Eu digo: meu Deus. E eu já me conectei, saí dentro da casa, eu disse: não consigo ficar aqui. E fui pra rua.
Sentei num lugar onde tinha várias ervas, assim, bem pertinho do mato. Fiquei ali e eu digo, vou morrer, vou morrer. Daí veio um abençoado, daí ele disse, tudo bem? Eu disse, não, tá muito desconfortável, vou morrer. Ele disse, não morre, mas o que dentro de ti precisa morrer? Bah, daí veio. Veio as cenas de abuso, veio coisas da minha vida que eu não imaginava que tinha passado, situações. Foi vindo tudo à tona e eu fui vomitando aquilo, vomitando. E passou aquilo, nossa, quando passou, eu já senti a presença na primeira vez desses seres. E nisso, esses seres, quando eu voltei, esses seres estavam ali me ancorando. Eles disseram, sabia que você vinha. Entendeu? E pra mim foi libertador. E eu saí de lá, vim pro sítio, cheguei em casa e disse, Milton, é maravilhoso. E depois de 3 meses, esse mesmo índio foi servir lá no sítio, no nosso sítio. E ele serviu lá, foi a melhor experiência da minha vida até hoje. Com certeza, foi divino que eu vivi lá. E quando ele foi embora, ele disse, Laia, eu vou te deixar uma garrafa da medicina para te estudar. Eu disse assim, índio, tá louco, né? Conheci a medicina faz 2 meses e já vai deixar uma garrafa de medicina para mim estudar, porque tu vai servir ayahuasca. E eu fiquei com aquela medicina e eu fiz muitos estudos com medicina daí, muitos estudos. Tomei medicina forte, assim, para saber o que podia acontecer, né? Eu nunca tive medo, porque eu confio demais na ayahuasca. E foi muitas e muitas curas. E daí eu escolhi servir a medicina e hoje eu já sirvo a medicina há um bom tempo. Que legal. Tá, tu disse então que tomou uma medicina muito mais forte, né, do que o Sim. comum. O que aconteceu nessa experiência? Porque normalmente o pessoal sempre coloca um pouquinho pra quem é iniciante, Aham. depois aí coloca uma dose um pouco a mais, né, pra quem já tá Sim. acostumado. Essa dose a mais que tu tomou, Não foi uma dose a mais, foi uma medicina muito forte. e Porque qual os foi a tua índios, experiência? o índio, tipo, ele deseja uma boa morte mesmo, né? É uma experiência de quase morte com os índios, porque tu morre mesmo, mas morre o quê? Morre o ego, morre o orgulho, morre os julgamentos que você tem, morre aquelas partes de ti não curadas, sombras, aquelas coisas que você nunca olhou na sua vida. Então, tudo isso morre. E daí a gente renasce. Para mim foi um renascimento. Eu posso dizer que a ayahuasca para mim foi renascer. Imagino. E naquela experiência ali, onde que o índio foi contigo ali No sítio? no teu sítio, que experiência foi essa pra ela ser tão transformadora? Então, quando eu tomei a medicina ali, eu estava em casa daí, né, no meu Uhum. espaço, daí eu me entreguei de verdade. E eu senti, assim, que eu estava aí, mas não estava aí, eu estava na aldeia, eu via índios, né, curando ao redor do meu corpo e eu sentia a natureza, eu era a natureza. Eu era tudo e eu era nada ao mesmo tempo, sabe? A gente é tudo e a gente é nada. Então, tu é uma onça, daqui a pouco tu é terra, tu é uma formiga. A medicina mostrando, sabe, que tudo faz parte, tudo é divino, sabe? Entende? E eu me reconheci naquele dia, na verdade, o quanto que a gente é especial, como a gente é divino, nós seres aqui, entendeu? E eu senti de verdade a força da floresta em mim, porque lá tem a energia, né, dos elementais, dos índios, dos guardiões, já viveram índios lá também. Então imagina a força. O que que são esses elementais? Então, a gente ouve muito falar, né, nos desenhos animados de fada, de elfos, de os encantados da floresta. E isso a gente acha que é só nos desenhos, mas é real, existem. É. Existem. E o que seriam eles? São, energeticamente falando, são seres que estão aí também para ajudar o planeta a evoluir. Então, sempre vai ter alguns seres para tentar fazer com que nós, humanos, evolua, mas e a parte dos seres ruins? Eles também estão aqui, então? Sim, Ou sem a dualidade, né? mas por que que eles não aparecem tanto quanto esses seres? O que que Não acontece? aparece pra gente que tá numa frequência mais elevada, né? Sim. Quem tá numa frequência mais baixa, às vezes acessa muito mais a escuridão do que a luz. Tá, então é possível então acessar esses seres também. Sim, com certeza. Mas é possível acessar através da ayahuasca ou a Não, ayahuasca ela não, sempre vai... energeticamente, às vezes eu faço muita limpeza energética. Uhum.
né? Então, muitas vezes eu olho para o campo da pessoa, tá aí, tá carregado de seres, né? De obsessores, enfim, né? Por exemplo, a gente atende muitos meninos que estão saindo dos vícios, das drogas, cocaína, enfim. E quando eles chegam ali meio carregadinho, né? Eu tenho um relato sobre isso, mas continua. O que que eles carregam ali, no caso? Energia, por exemplo, os próprios ancestralidade, tipo, que são viciados, ou espíritos que, né, desencarnaram e ficaram presos à matéria por vícios, por pornografia. E quando a gente baixa a nossa vibração, que a gente vai usar cocaína ou bebida, o que acontece? Aquilo acopla no nosso corpo energético. E daí às vezes a gente funciona, às vezes não, 90% funciona a partir daquelas energias, você não tem controle. Por que que eles dizem assim, ah, Leia, eu não quero, mas quando eu vejo, eu tô lá. Tá sendo influenciado por essas energias. Entendi. E o que que essa pessoa que é viciada, por exemplo, em cocaína, ela vê? Ela, ela consegue visualizar esses espíritos? Ela Sim. sonha com eles? Como é que funciona? Claro, né, dentro ali quando tá usando aí, né, tu cria, na verdade, tu acessa, porque é uma forma de expandir a consciência Uhum. também, a Também, cocaína, né? sim. Então eles visualizam como real, assim, eles querem me pegar, eles estão ali, querem me pegar, e, né, tem aquela, olha pro teto, ó, estão tudo aqui querendo me pegar, então eles têm essa sensibilidade muito alta, inclusive, Uma sensibilidade alta para ver essas. para acessar isso. Então, o relato que eu tenho é de um conhecido meu que ele, ele começou a ter sonhos, começou a ver Ah, algumas entidades no quarto dele, acordado. tá. Né? Tem toda a questão também de uma possível esquizofrenia, né? Mas não que ele tenha, Uhum, mas é que também a cocaína ela acaba destrancando essa esquizofrenia se ele tiver isso na família dele ou ali no uhum, corpo dele para desencadear. Então, o que tu me diz é que esses seres, eles grudam nessa questão de vícios, seja ele da cocaína, da pornografia, uhum. da bebida, e eles ficam dentro da tua casa, no Sim, local onde que dentro tu do teu vive. campo energético, onde você está, independente de onde você esteja, vai estar contigo. Uhum. E como é que eu retiro eles da minha vida? Então, geralmente quando tu tá nesse universo aí de vícios, de droga e nessa frequência, é desafiador você sair disso, né? Então, tu tens que ter consciência que tu tá funcionando a partir daquelas energias. No nosso dia a dia, dentro do Axis, tem uma ferramenta maravilhosa que é a quem pertence isso. Quando você sente assim que está sendo sugado por essas energias, né? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quando você sente que a energia está pesada, devolva ao remetente com consciência anexada. Você devolve ao remetente. Isso é uma das ferramentas dentro de Axis. O que você pode fazer? Você pode procurar ajuda, né? Por exemplo, você está ali ruim, você vai dentro de uma religião, dentro de uma igreja, enfim, você vai se sentir melhor, porque ali a energia, a vibração é mais elevada também, né? Você pode fazer, né, que eu faço a limpeza energética, que também eu acesso e faço a limpeza do campo também. Você pode fazer defumação, pode fazer oração. Como é que Ah, funciona essa limpeza e essa defumação? então, quando eu entro no campo da pessoa, eu sinto. Então, eu sinto e eu peço se eu posso ser contribuição e ajuda para esses seres. E se eles escolherem ser ajudados, eu consigo enviar para a luz, sabe? Às vezes passa por mim, daí vem bocejo, às vezes, né, vem limpeza de campo, às vezes vem vômito. Mas tudo isso não é eu que estou passando mal, é o mal que está passando. Então tá tudo bem. Passou, tô ótima. Tu Então, sendo terapeuta da pessoa, é tu que sim, vomita e tu terapeuta. que boceja. Isso. Nossa, então passa isso tudo pra ti? Sim, mas a escolha é minha. Aham, pra ajudar a outra Para pessoa, ajudar, claro. mas a escolha é minha. Se eu escolher Sim. não quero passar por isso, eu não vou passar. Também não vou. Qualquer um que entrar ali, senão eu saio Uhum. vomitando na rua e Uhum. hoje eu vou parar onde? Sim. Poxa, que legal, né? Essa parte de tu querer tanto ajudar uma pessoa que tu é capaz de, poxa, passa por mim pra que liberte Uhum. ele. É bem legal. Sim, Isso é bem, bem é por bonito. amor, né? Eu É. recebi uma menina, acho que foi 5, 6 meses, e uma bebezinha que chorava muito, 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 e a Uhum. mãe, ela ajuda, eu disse, bah, não tem horário, eu disse, eu tenho um intervalinho, vem entre um cliente e outro.
Daí ela trouxe a menina, quando ela trouxe a menina, eu só peguei ela no colo, na porta. Só peguei ela e vomitei ali mesmo. Ela, ai, Leinha, tá passando mal. Eu disse, não, não, o mal já passou, pode levar ela embora. Porque assim, eu escolhi, na verdade, né, ajudar a menina. Chegou em casa, dormiu a noite inteira, de boas.